Boa noite, pessoal. Conforme combinado, né? Esse aqui é o vídeo para testar a instalação que eu fiz aqui do GeoNote, do GeoServer e tudo mais. Então, para testar, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar aqui o meu GeoNote. Aqui eu vou deixar aberto, porque já está conectado aqui com o GeoNote, então eu vou manter aberto aqui. Que depois, se eu precisar pausar o servidor, alguma coisa assim, já estou no ambiente. Só vou minimizar aqui e maximizar essa tela aqui, ó. Então estou no GeoNote. Vou entrar como admin aqui novamente. Admin. Admin. Lembrar aqui para manter salvo. Essa interface aqui, pessoal, do GeoNode, para quem nunca utilizou. Depois que vocês instalarem na máquina de vocês também, acredito que vão fazer isso. Ou não, né? Mas isso aqui é a interface. Durante o teste que eu vou apresentar algumas coisas já. Deixa eu vir aqui no GeoServer. Vou aqui, clico nesse ícone, ele já faz o login. E o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou criar um armazém aqui, um Almacenes. Aqui, pessoal, o idioma do GeoServer ele fica zoado. Tem algumas formas de você corrigir isso. Que você substitui o arquivo de idioma lá na pasta do GeoServer e tal. Dê uma procurada no YouTube. Deixa eu procurar aqui rapidão, ver se eu localizo. Só aproveitar, né, aqui já mostrar para vocês. Idioma. Cadê que é? Idioma. GeoServer. Idioma. Aqui, ó. Tem um vídeo do GeoSaber, que eu já... Aqui, ó. Como resolver o problema do idioma... Não é no GeoSaber aqui. Do GeoCursos. Isso. Me enganei no nome aqui. Do GeoCursos, ele publicou. Eu já testei isso aqui, pessoal. E funcionou perfeitamente. Então, se alguém tiver esse problema do GeoCursos aqui, entra, procura esse vídeo aqui no YouTube e assiste, que ele explica certinho como corrigir o problema do idioma do GeoServer. O que você precisa substituir, onde, etc. Então ele é bem explicado aqui, então eu recomendo, se vocês quiserem corrigir esse problema. Para mim, sendo bem sincero, aqui no localhost e tudo mais, eu consigo me virar do jeito que está aqui. Então para mim tá tranquilo por hora. Se eu precisar, depois eu corrijo o idioma, correto? Então vamos lá, eu vou em espaço de trabalho. Você vai perceber que já existe um espaço de trabalho criado, que é o do GeoNode. Então eu não vou alterar o nome do espaço de trabalho ou criar um novo. Eu vou utilizar o que já está criado pelo seguinte motivo. Esse espaço de trabalho criado ele já está conectado, digamos assim, com o GeoNode. O GeoNode já consegue interpretar, ele sabe que ele existe no GeoServer. Então não tem por que eu criar um novo. Então tudo que eu for criar, eu vou criar vinculado a esse espaço de trabalho aqui, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou em armazém aqui, Almacenes, ou também banco de dados, conexões. Aqui é onde eu vou inserir um novo armazém de dados. Nesse caso, meu novo armazém de dados é o Postgres, que é o meu banco de dados que eu instalei, tem o meu banco de dados Postgres já criado, etc. e tal. Então eu vou adicionar a conexão entre o GeoServer e esse banco de dados que eu criei, correto? Então eu vou vir aqui em Almacenes. Pode estar com outro nome, pessoal, vai depender do idioma que você tem no seu sistema, vai depender de várias coisas, pode estar em espanhol, em inglês, mas eu cliquei aqui em Almacenes, agora eu venho agregar no novo Almacenes, ou seja, agregar um novo repositório, um novo armazém, nesse caso aqui é criar, né, um novo armazém, tem vários formatos aqui. Nesse caso, o que eu quero? Eu quero o PostGIS Database, correto? Então eu clico aqui em PostGIS, e aqui eu vou colocar os parâmetros para conexão com o meu banco de dados. Notem que o espaço de trabalho aqui é o GeoNode. O nome da fonte de dados
Postgres. Tá difícil hoje aqui, post digitar. Post SQL versão 12. 12.5, já nem não lembro de cabeça, mas se não me engano é essa. Habilitado, ok, porque eu quero que isso aqui esteja habilitado. Quais são os parâmetros de conexão? Localhost, porta 5432. O banco é o Postgres. O esquema que eu quero conectar é o public, nesse caso aqui. Qual o usuário que eu quero? É o usuário que eu tenho, é o Postgres, que no meu caso está em localhost, então o Postgres, no caso do meu banco, ele é o superusuário. E a senha, Postgres também, sem segredo aqui. Expose primary keys. Aqui ele coloca, ó, expose primary key columns as attributes of the feature type. Ou seja, quando eu publicar algum dado lá, algum arquivo vetorial, por exemplo, alguma coisa assim, ele vai interpretar que a coluna de chave primária faz parte da tabela de atributos. Nesse caso eu vou desmarcar, então eu quero que a chave primária seja a chave primária, que ele não seja um atributo assim da minha tabela de atributos. Aqui eu vou deixar tudo default, não vou me preocupar com isso aqui agora. Se der algum problema, depois eu venho e modifico algumas configurações aqui. Guardar. Lembrando, pessoal, que essa conexão eu estou fazendo com o meu esquema public. Ou seja, se eu adicionar algum novo esquema lá no meu banco de dados, eu tenho que pegar, vir aqui e criar um novo armazém, ou seja, um novo repositório de dados aqui, uma nova conexão para aquele esquema específico. Digamos que eu crio um esquema privado, que seja dados que eu vou liberar somente para algumas pessoas. Isso pensando no ambiente de servidor. Eu terei que vir aqui no GeoServer e adicionar também aquela conexão. Notem que ele já aparece algumas camadas aqui, porque quando eu instalei lá as extensões do PostGIS, havia alguns dados publicados. Mas isso aqui, esses dados aqui não me interessam. Mas o que ele me dá a entender é que, opa, eu consegui conectar com o banco e o GeoServer está realmente conseguindo ler meu banco de dados, correto? Bem a grosso modo, é isso que ele está me deixando entender. Então vou vir aqui, cadê aqui, ó, visualizar, modo tela cheia, eu até me esqueci que eu não estava mais em tela cheia aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou baixar um arquivo vetorial para testar essa conexão, correto? Então deixa eu vir aqui, ó, OpenOSM, vou colocar aqui, é OpenStreetMap. Tô tentando lembrar o site, pessoal, aqui que eu utilizei já para baixar. Deixa eu lembrar. South America Download. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. É esse aqui, ó, do GeoFabric. Aqui eles disponibilizam um compilado de conforme vai sendo atualizado o OpenStreetMaps, eles fornecem um compilado aqui dos arquivos para uma região. Nesse caso eu vim América do Sul, eu vou vir aqui Brasil, notem que aqui está mostrando o tamanho e tal. Eu vou vir para o Sul, aqui, tá, deixa eu voltar aqui, ó. O Sul, ele tem formato shape, tem 213 MB. Então eu vou baixar o arquivo shapefile aqui. Salvar o arquivo. Só lembrando, pessoal, que o propósito aqui dos vídeos não é necessariamente o de pegar e destrinchar o passo a passo utilizando os softwares e tal. Então eu não vou me apegar muito a explicar o que eu estou fazendo. Estou publicando aqui no QGIS assim, assado, porque isso é tal coisa, que é chave primária e tal. Isso tem outros vídeos lá no meu canal, outras séries de vídeo, tem 4 séries lá, em que eu trabalho mais com essa relação entre QGIS e o banco de dados. Então lá dá para vocês explorarem bem, é só recapitular lá a série. Provavelmente eu vou lançar algumas outras séries também. Então só comentando isso, que não é o intuito desse vídeo, né, dessa série aqui. O intuito dessa série é eu conseguir configurar minha VM, instalar tudo, porque eu até comentei que eu iria utilizar ela num evento que eu vou participar esse mês, né, em dezembro.
Então eu já aproveitei para compartilhar com vocês aí, porque como eu ia reconfigurar minha máquina, eu pensei, vou gravar, instalar de novo do zero aí e compartilhar com o pessoal, porque geralmente alguém precisa também e eu acredito que vai ajudar alguém. Então não vou me apegar tanto às tecnicidades e tal, é mais fazer funcionar o negócio, mostrar como eu instalei, como você pode instalar na sua máquina também, se você quiser testar a ferramenta e tal. Se você tem interesse em utilizar o GeoNode, alguma coisa assim, e não quer instalar, tem opções na nuvem também para você fazer a aquisição, que você contrata o servidor, etc e tal, e utiliza. Então é mais para mostrar para quem tem interesse aí em começar a mexer, brincar um pouquinho e tal com essas ferramentas. Então seguindo esse passo a passo, você vai instalar o básico ali, pensando nessas ferramentas. Lógico, que nem eu comentei, você tem a versão de GeoNode instalado via Docker, você tem a versão que você instala para produção. Então tem várias outras abordagens. O QGIS eu estou utilizando o LTR, mas tem o LTS. PostGIS, PostgreSQL tem várias versões, eu estou utilizando uma delas. Então é só mais ou menos para criar essa suíte aqui, esse ambiente em que eu consiga utilizar meus dados aqui, fazer alguns estudos de casos e manter um controle mínimo de armazenamento de dados aqui utilizando o PostgreSQL e o PostGIS. É mais nessa pegada, beleza? Como vai demorar um tempo aqui, pessoal, eu vou pausar o vídeo e assim que fizer esse download aqui eu retorno, beleza? Deixa eu voltar aqui, cadê eu? Aqui, tá aqui. Porque não tem muito o que fazer aqui, além de aguardar o download, né? Então, eu vou pausar e assim que terminar o download eu retorno. Retornando aqui, pessoal, o download terminou. Deixa eu minimizar aqui. Ó, terminou o download, correto? Então vou voltar aqui tela cheia. Então o que eu acabei de baixar? Eu baixei um arquivo shapefile. Lógico que está um arquivo compactado, né? Cadê aqui downloads? Que tem dados do OpenStreetMap compilados aqui pelo GeoFabric, ok? Então deixa eu descompactar isso aqui, extrair aqui. Aguardar o tempo de descompactação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados, vou abrir esses dados no meu QGIS, vou publicar alguns deles, selecionar alguns deles, já mostro para você o conteúdo, né, que tem dentro. Vou descompactar algum deles e daí eu vou pegar eles e publicar alguns no meu banco de dados. Depois eu vou verificar o dado no GeoServer, publicar essas camadas no GeoServer e eu quero que elas apareçam no meu GeoNode. Para aparecer no GeoNode tem um processo que faz, que é o Update Layers, que tem que ser feito. Depois eu vou procurar ali onde o comando certinho que utiliza e vou demonstrar para vocês também como que faz o processo, beleza? Então vamos lá, descompactei aqui. Vai ter vários arquivos shapefile. Para quem está familiarizado com isso, é um arquivo vetorial. Então deixa eu fechar aqui e abrir meu QGIS, que eu vou utilizar ele. Eu vou abrir no QGIS, vou selecionar alguns dados ali, conforme eu comentei com vocês. E publico no meu GeoServer e depois eu quero fazer aparecer no GeoNode. Se tudo der certo, está tudo instalado, configurado certinho, é para aparecer assim que eu rodar um Update Layers, que é um comando específico ali para o GeoNode, é para consumir o dado do GeoServer e aparecer no GeoNode. Então essa é a expectativa, né? Vamos ver como que é a realidade. Posso fechar aqui. Deixei aberto aqui também, ó. Caso alguém queira acessar, dá uma pausada aí e copia o link, né? Aqui os dados são atualizados constantemente, então se você entrar daqui uns dias vai estar uma versão mais atual e depois mais atual, mais atual, mais atual. Então, bem interessante trabalhar com esses dados aqui. A chuva já deu uma apaziguada aqui, então acredito que o áudio já esteja mais tranquilo, correto? Então vou aqui, ó. Aqui eu tenho minha barra de navegador aqui, minha toolbox de navegador.
Eu vou localizar a pasta de downloads aqui, ó, downloads, Sul latest free, ou seja, aqui quais são os dados que tem aqui, ó. São vários arquivos shapefile, cada um deles tem um tipo de dado. Por exemplo, o waterways aqui, ou seja, hidrovias, tem transporte aqui, linhas de tráfego, ia falar tráfego já, não, mas de tráfego. Tem locais, ou seja, são pontos aqui, natural free, land use. Então tem várias coisas, buildings. Deixa eu abrir essa camada aqui para vocês visualizarem. Ou seja, aqui para a região sul, ele tem os prédios mapeados via OpenStreetMaps. Lembrando que OpenStreetMaps é um mapa mundial colaborativo, né? Então, você pode se cadastrar lá e contribuir, vetorizando, enviando informações e, consequentemente, isso vai sendo sempre atualizado e cresce cada vez mais a partir da própria comunidade. Deixa eu dar um zoom aqui para uma região, só para mostrar aqui ó, em detalhe para vocês, ó. Ou seja, que tem vários prédios mapeados por essa iniciativa. Deixa eu abrir um dos dados aqui, ó, só para ver o tipo de informação que tem. Building Code tal. Então ele não tem, no caso, por exemplo, o nome da cidade aqui. Isso aqui você precisaria cruzar com algum outro dado de cidade, para daí você ter essa divisão entre cidades ou estado, que seja. Aqui ele está trazendo para toda a região sul. Então nesse caso aqui eu não vou utilizar esse dado. Eu quero encontrar um aqui que tem algum campo que eu consiga dividir ele, assim, ou seja, por município, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Deixa eu selecionar um pontinho aqui, só para eu ver o que ele vai trazer. Árvore. Aqui, ó, árvore. E o nome era Araucária centenária. Deixa eu remover aqui, ok. Ou seja, aqui são árvores, correto? Deixa eu só verificar qual o sistema de referência de coordenadas aqui. Beleza. Aproximar para a camada. Deixa eu dar o zoom aqui num outro ponto. Cliff. Eu vou filtrar esse dado aqui, ó, para trazer somente as árvores, correto? Então eu vou vir aqui fonte, ferramentas de consulta, F-Class, acredito que seja, amostra. Tree. Então tá. Então F-Class igual tree. Eu quero trazer somente o que é árvore. Ok. Ok. Ou seja, já filtrou os dados aqui. E ele está trazendo somente árvores mapeadas. Não está trazendo os outros tipos de elementos. Então tudo aqui é árvore. Correto? Só que acontece, se eu verifico aqui, ó, ainda não tem uma divisão, por exemplo, por município, alguma coisa assim, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui rapidinho, o que dá para fazer. Deixa eu abrir qual que eu acabei nem olhando, 4326. Deixa eu vir aqui, deixa eu ir lá no IBGE rapidinho. Vou baixar uma malha de municípios aqui do IBGE. Porque daí eu já pego, cruzo essas duas e eu tenho as árvores por municípios e eu vou pegar esse dado e daí publicar no meu... Não é aqui... IBGE, Geociências. Notem que para testar eu já estou indo um pouquinho mais além do que simplesmente rodar o GeoNode e tal, o GeoServer. Porque o meu interesse justamente é o de publicar um dado, né? Então eu estou fazendo algo mais elaborado aqui, um pouquinho mais elaborado. Organização do território aqui do IBGE. Deixa eu localizar malhas territoriais aqui. Malhas municipais. Malha mais recente, 2019. Brasil, eu vou baixar todo o Brasil, não quero. Unidades federativas. Eu quero Paraná. Ó, Paraná municípios. Cliquei e vai fazer o download, correto? Eu venho aqui Santa Catarina, salvar arquivo, ok. 3.8 MB vai ser uma piscada e já vai baixar tudo. Então deixa ele baixar aqui, ó, Paraná.
Deixa eu atualizar aqui porque eu acabei corrompendo alguma coisa aqui na hora que eu fui abrir enquanto tinha que salvar o dado. Vou baixar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, beleza? Eu quero pegar todos esses aí. Então tem aí Paraná. Cadê? Aqui, organização do território, malhas territoriais, malhas municipais novamente. Eu poderia pegar também as unidades federativas, mas eu vou ir pela linha de municípios aqui. Talvez fique muito extenso e eu tenho que pegar somente. Na verdade, eu vou pegar somente Paraná. É, porque eu estou pensando que talvez fique muitos municípios e não fique legal o que eu estou pensando em fazer. Então eu vou trabalhar só com o Paraná. Então deixa eu vir aqui na minha pasta. Downloads, cadê? Aqui, ó, Paraná Municípios, deixa eu extrair aqui também. Extrair aqui, Paraná Municípios. É um shapefile também, sem segredo nenhum. Nesse caso eu vou arrastar aqui para dentro, ao invés de abrir pela caixa de navegador. Aqui, ó, Municípios do Paraná, certo? Eu só vou confirmar o sistema de referência, se não me engano vai ser Stirgas 2000. Então esse dado aqui eu vou ter que reprojetar ele. Reprojetar camada. Paraná, aqui eu quero 432.000, então executar. Tá, então ele executou aqui uma reprojeção, ok. Continua sendo a camada de municípios paranaenses, só que agora ela está em 4326, correto? Ó, 4326, que é o mesmo sistema de referência aqui. 4326, isso aqui é muito importante. Localização. Deixa eu fechar isso aqui, tá me atrapalhando. Extrair por localização. Então eu quero extrair as feições da camada que tem as árvores aqui, as trees, que estão dentro da camada de municípios. E aqui eu vou executar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a camada de pontos que tem a localização de árvores, vai cruzar com a camada de municípios e vai trazer os atributos da camada de municípios junto com a camada de pontos. Ou seja, eu vou conseguir filtrar isso por município. Então eu vou conseguir filtrar árvores por municípios. Resumidamente é isso, beleza? Então aqui, ó, close. Deixa eu só abrir agora a tabela de atributos aqui para vocês. Agora eu tenho, ó, o município, correto? Eu tenho a sigla aqui. Eu tenho a área. Essas informações aqui. Eu vou abrir o dado errado aí. É difícil, né? Aqui, ó. Extraída. Abrir tabela. Ou seja, eu tenho a classe trees aqui. Interessante que ele não trouxe. Então não é isso aqui que eu quero. Eu fiz uma extração. Eu tenho que fazer um intersect. Erro meu. Então deixa eu fazer aqui, ó. Intersect. Aqui, ó. Interseção. É o dado de ponto, interseção com esse, executar. Agora sim vai dar certo. Vai demorar um pouquinho mais, que é um processo um pouco mais lento. Só que agora ele vai trazer os campos, né, os atributos dos dois dados, tanto de árvores quanto dos municípios do Paraná. Porque daí esse dado final é o que eu vou publicar no meu banco, para daí consumir no meu GeoNode, beleza? Pode perceber que ele demora um pouquinho mais, porque no outro que eu executei antes, executei por engano ali, eu fiz uma filtragem por localização, ou seja, ele só considerou a camada para limitar e retornar os dados que estavam contidos dentro do shapefile ali com os municípios. E não, na verdade, estava trazendo a informação também de municípios. E o que eu preciso é a informação, então foi um erro meu ali, o algoritmo errado. Então, close aqui, deixa eu abrir a tabela de atributos, agora faz sentido. Ou seja, eu tenho os dados que eu baixei do OpenStreetMaps aqui via GeoFabric. Aqui tem o nome também das árvores, algumas delas nem todas são identificadas. E agora eu tenho também os dados de nome de município, a sigla da unidade federativa, a área do município e tal. Que eu extraí desse dado aqui, que é que eu baixei do IBGE. Então vou remover isso aqui, remover isso aqui. Na verdade, pensando bem, eu vou publicar de municípios também. Vou reprojetar ela. Ok. Vou projetar de novo, né?
Deletei antes da hora. Aí, aqui, executar. Porque daí eu publico e eu coloco ela de camada de fundo. Vai ficar top. Aqui, arrasto, beleza. Então deixa eu dar um zoom atual aqui. Ok. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Vou publicar esses dois dados no meu banco de dados. Depois que eu publicar no banco de dados, tudo tá ok, ele vai aparecer no GeoServer, beleza? E daí eu vou publicar no GeoServer. Então eu vou vir aqui, ó, banco de dados, gerenciador. PostGIS aqui, tá conectado já, tudo bonitinho. Public, vou publicar aqui, porque lembrando que esse é o único esquema que eu publiquei lá no meu GeoServer. Então se eu publicar qualquer outro esquema, em qualquer outro esquema que não vai aparecer lá. Importar camada. Interseção. Esse aqui eu vou chamar de municípios PR, municípios do Paraná. Chave primária aqui eu vou colocar PK, Primary Key. Calma aí que deu uma travadinha aqui. Acho que eu bati sem querer na tecla de Enter no meu teclado numérico. Tá, então eu vou... Ele já apareceu aqui o dado, mas está errado. Então eu vou republicar ele. Municípios PR. PR. PK. Geom vou manter assim. Fonte aqui também é o mesmo. Codificação TF8. Como eu publiquei sem querer, vou colocar substituir aqui. Criar índice e converter os nomes. Ok, agora sim. Ok. Agora ele apareceu aqui, ó, municípios PR. Agora eu vou publicar o outro dado, que é o reprojet. Na verdade eu me enganei aqui, agora que eu tô percebendo. O interseção são as árvores, na verdade, né? Tá, então vamos lá. Tá difícil, né? Errar duas vezes assim é complicado. PK aqui. Geom, aqui não precisa alterar porque vai manter. Codificação. Criar, ok. Como eu estou publicando uma nova tabela, então não vou substituir ela, ok. Poderia colocar árvores PR, mas qualquer coisa depois eu removo e publico de novo, sem problema. Que publique. Agora sim, o reprojetado eu vou publicar de novo no lugar desse aqui. Importar camadas, reprojetado, municípios PR, PK, Primary Key, Geom, codificação, substituir, criar índice, converter os nomes. Okay. Ok. Então, só para mostrar para vocês o que eu fiz. Eu publiquei os dados que estavam antes aqui em formato shapefile. Agora eles estão no meu banco de dados, certo? Então, eu posso remover esses dois aqui, desabilitar. E eu tenho a mesma informação publicada no meu banco de dados. Terminei o trabalho aqui no QGIS. Esse produto, yes, ok. Só deu um aviso que eu tenho camadas temporárias e que se eu fechar o projeto eu vou perder. Sem problema, já publiquei no meu banco, não preciso me preocupar com isso. Agora eu venho aqui no GeoServer, novamente. Vou atualizar aqui. A sessão expirou, então vou voltar aqui para o GeoNode. Deixa eu logar aqui. A sessão expirou, vou ter que conectar de novo. Então vou vir aqui, GeoServer. Cadê? Aqui, ó. Camadas. Agora eu vou vir aqui em camadas. Cadê? Adicionar um novo recurso. Publicar uma nova camada. Aqui eu escolho qual o armazém aqui, o repositório que eu tenho. Eu tenho o meu banco. E aqui ele tem que aparecer as camadas que eu publiquei, ó. Árvores, municípios. Agora eu consigo publicá-las no GeoServer também. Só vou fazer uma pausa aqui, pessoal, no vídeo e eu já retorno, beleza? E eu continuo daqui. Deixa eu aqui rapidinho, eu já volto. Retornei aqui, pessoal. Então,
eu publiquei, né, os dados via QGIS ali no banco de dados e eles estão aqui. Só que eles ainda não estão publicados no GeoServer. Ele aparece listado aqui porque ele está disponível no meu banco Postgres, que eu fiz a conexão entre o GeoServer e o banco. E agora eu vou publicar cada um deles, esses dois aqui. Não vou me atentar a estilo, nada disso, pessoal. Vou fazer uma publicação bem simples aqui. Então aqui árvores habilitadas, vou manter o nome também. Aqui eu tenho que pegar os retângulos envolventes, aqui eu tenho que calcular aqui. Calcular a partir dos dados. E aqui calcular a partir dos limites nativos. Feito isso, eu posso vir aqui e guardar. Aí ele já está publicado no meu GeoServer. Não ocorreu nenhum problema, tranquilo. Então eu vou vir aqui novamente e eu vou publicar esse outro dado aqui que são os municípios do Paraná, correto? Mesmo processo. Calcular a partir dos dados, calcular a partir dos limites nativos. Lembrando, pessoal, que aqui o sistema de referências é o mesmo, 4326, a codificação de caracteres. Isso eu também explico nos outros vídeos que eu disponibilizei lá no meu canal, nas outras séries. Dê uma olhadinha lá neles que eu comento bastante coisa. Agora que eu publiquei no GeoServer, o que acontece? Se eu vir aqui em visualizador de camadas, eu consigo visualizar esses dados também no meu GeoServer. Então vem aqui, ó, Open Layers, correto? Esperar renderizar aqui, vai aparecer nesse caso aqui e vai aparecer aqui também. Aqui são os municípios PR e aqui é para aparecer as árvores, correto? Notem que está com estilo default aqui, eu não vou estilizar nada bonitinho e tal, a minha ideia é só publicar no GeoNode, perdão. E aqui deixa eu tô confundindo aqui o link, que é diferente, 2.80, aqui, ó. Só que acontece, ó, ele não vai aparecer aqui, ó, camada, não está aparecendo ainda. Ele está no GeoServer, o GeoServer está alimentando o meu GeoNode, supostamente, claro, se toda a instalação ocorreu de forma correta, é para o GeoNode estar conectado com o GeoServer, mas não aparece aqui. Eu tenho que rodar um comando no meu terminal, que é o update layers GeoNode. Eu não lembro de cabeça esse comando, pessoal. Então, porque ele tem umas flags também que você tem N flags que você pode utilizar. E eu vou localizar aqui qual que é esse comando aqui. How to update the layer GeoNode with Cascade in WMS. Deixa eu verificar se aqui, Management Commands for GeoNode. Deixa eu verificar se vai ter aqui, ó. Porque aqui tá na página de training do GeoNode, acredito que vai ter alguma coisa aqui. Deixa eu localizar aqui, ó. Ctrl Update Layers. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Update GeoNode Application with Data from GeoServer. Update aqui, ó. Python Manage Py Update Layers. Deixa eu testar esse aqui de cara para ver se ele vai funcionar. Talvez eu tenha que adicionar algumas tagzinhas aqui. Vamos testar, né? Então vou dar um Ctrl Alt T aqui. Lembrando que para rodar eu tenho que estar no ambiente do GeoNode. Então, deixa eu vir aqui e relembrar como que eu entro no ambiente do GeoNode, correto? Então vamos aqui. Isso aqui é o que eu falei para vocês que eu vou criar um documento aí com os principais comandos e tal. Aqui, ó. Which, tal. Just run. Aqui, ó. Depois eu vou colar isso aqui no Work on GeoNode. Aqui, ó. Tô no ambiente do GeoNode. Então eu vou vir aqui novamente, copiar esse aqui. Python cannot open file manage Py. Error no such file or directory. Será que tem que estar fora? Agora fiquei na dúvida. Deixa eu testar aqui, ó. Ah, pera aí.
Talvez seja isso aqui que tá. Deixa eu testar no outro ambiente aqui. Bom, por que não está rolando aqui? Deixa eu dar uma olhada. Update de Node application with data from your services used to add data. Ok. Deixa eu ver isso aqui. How to update, tal. Vou dar mais uma pesquisada avançada aqui, ó. Update layer, GeoServer, GeoNode. Deixa eu abrir o outro ambiente aqui, Ctrl Alt aqui. Né, a escrita em si está correta. Bom, eu vou pausar aqui a gravação, pessoal, que eu vou encontrar. Tem que dar uma pesquisada aqui. Já retorno, beleza? Pessoal, voltei. Eu descobri qual que era a treta aqui. Deixa eu fechar aqui e já explico para vocês. Então, é o seguinte. Realmente eu tenho que fazer o update layers dentro do ambiente do GeoNode, ou seja, eu venho aqui, né? Abro o terminal normalmente, eu rodo aqui o comando de source e também do work on GeoNode. Isso aqui para inicializar a instância do GeoNode. Com isso, o terminal passa a ter esse parênteses, correto? Só que acontece, o comando não estava funcionando porque eu estava dentro da pasta errada. Antes de executar o comando, eu tenho que ir para cd opt GeoNode, ou seja, estando dentro do ambiente do GeoNode, eu tenho que ir para essa pasta aqui, ó. Dentro dessa pasta é onde está o módulo manage.py. Aí sim o comando Django settings, tal, ele faz a atualização, ele lê o GeoServer, verifica as camadas que estão publicadas lá e faz a atualização do GeoNode. Então, aí depois disso ele varre o GeoServer, perdão, ele varre o GeoServer, identifica que tem N camadas lá adicionadas e atualiza o GeoNode. Ou seja, ele criou duas layers no meu GeoNode, correto? E eu comentei com vocês que eu iria criar um documento, tá, colocar os principais comandos, já aproveitei para colar aqui. Então, eu inicio o ambiente do GeoNode no terminal, certo? Depois eu vou complementar isso aqui colocando outras informações e tal. Depois de eu entrar no ambiente do GeoNode, eu navego para essa pasta aqui, então cd, e daí sim eu rodo o comando de update layers aqui, certo? E aqui o "-w GeoNode é que ele está lendo o workspace GeoNode. Nisso ele vai ler o workspace, vai identificar todas as camadas que tem lá, e daí vai atualizar meu GeoNode. O resultado disso aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Dentro do GeoNode agora, eu vou atualizar aqui. E ele vai apontar duas camadas no GeoNode, que são essas duas camadas aqui. Consequentemente, essas duas. Então, qual que foi o processo? Eu baixei, fiz o processamento no QGIS e tal. Publiquei no banco. Do banco, eu publiquei no GeoServer. Depois de publicar no GeoServer, eu tenho que fazer o update layers, ou seja, eu abro uma nova janela no terminal do Ubuntu.
entro dentro do ambiente do GeoNode, navego até a pasta /opt/geonode e lá eu rodo o comando de update layers que eu mostrei ali para vocês no documento, que é esse comando aqui. Essas são, deixa eu abrir de novo aqui. Essas são algumas flags que você utiliza, "-w" para o GeoNode aqui, mas se você precisar atualizar uma única camada, você tem uma flag para direcionar para dentro da camada, dentro do armazém de dados, ou seja, você consegue atualizar uma camada específica. Nesse caso, ele está lendo todo o workspace GeoNode, ele vai atualizar tudo. Então, qual que é o resultado? Aqui no GeoNode, ele vai aparecer para mim 2 camadas. Antes estava 100 camadas. Então, aquelas 2 camadas que estão publicadas no meu banco, ou seja, ele não fez cópia de camada, ela continua no banco, só que o banco de dados está alimentando ela para dentro do GeoServer, e do GeoServer eu estou consumindo agora aqui no meu GeoNode. Perfeito? E aqui, pessoal, aí eu consigo aqui dentro editar essas camadas aqui. Por exemplo, aqui eu tenho Abstract Provided. Aqui eu consigo inserir metadados, colocar a descrição da camada, colocar rótulos na tabela de atributos, etc, etc. Então eu consigo fazer várias coisas aqui dentro. Não vou me ater a isso, porque não é o propósito. Talvez mais para frente eu lance uma série exclusiva trabalhando isso e tal, de uma maneira mais detalhada e tal, mostrando como estilizar dados, criar rótulos, etc e tal, mas está funcionando. O que eu vou fazer aqui para demonstrar? Eu vou criar um mapa dentro do GeoNode aqui, consumindo essas 2 camadas, e eu vou publicar um dashboard bem simples, só para demonstrar qual que o quão interessante, digamos, é você trabalhar dentro desse ambiente, né? Que você consegue comunicar o banco de dados com o GeoServer, com o GeoNode. Aqui ele já traz as camadas bases aqui disponíveis do GeoNode, então você consegue ter camadas bases aqui dentro. Aqui os dados de pontos, ó, os municípios do Paraná já aparecem aqui. Você consegue clicar aqui dentro de um município específico, vai apresentar o resumo dos dados que tem. Ele está lento aqui porque a minha VM ela é limitada, tem N fatores. Aqui as árvores nos municípios paranaenses. Correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, dentro do GeoNode, e vou publicar um mapa com esses 2 dados, correto? Ó, não tem nenhum mapa. Aqui são as camadas, você pode ter N camadas aqui, 100, 200, conforme você for publicando, alimentando o seu banco, atualizando o GeoNode, assim você consegue criar uma estrutura aqui. Ele também serve para documentos, então se você quiser fazer o upload de documentos aqui, também dá para publicar dentro. Lembrando que ele vai salvar em Specialite nesse caso aqui. Aqui eu estou consumindo direto dados do meu banco, que é um formato que eu gosto, que eu trabalho hoje, na verdade. Para arquivos raster tem uma outra pegada, você acaba publicando direto no GeoServer para aparecer aqui dentro. Tem N formas de fazer, ou você pode publicar o raster direto pelo GeoNode, ele vai salvar o Specialite. Tem N formatos aqui de fazer isso. Então eu vou vir aqui, estou quase encerrando esse vídeo aqui também. Eu vou criar um novo mapa aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Bom, esse aqui pode demorar um pouco mais porque esse aqui é o último da série. Eu cheguei até onde eu queria e já estou satisfeito, digamos assim, para essa série de vídeos. Então vem aqui, ó, Layers. Notem que o mapa está vazio, ele tem só o Base Map aqui. Você vem em Layers aqui, eu vou adicionar. No caso, como eu só tenho 2, vai aparecer 2 aqui, eu vou filtrar elas e adicionar as 2. Ó, eu vou adicionar municípios e vou adicionar também as árvores. Deixa eu setar aqui o zoom, né, para a região que eu quero aqui. Ó, você pode clicar e dar um zoom to select layer extent, que ele automaticamente vai dar o zoom aqui. Cadê aqui? Tem algumas configurações que eu tenho que evoluir ainda aqui que não está ok. Porque o ideal era que ele pegasse essa região e desse o zoom para a camada em cima. Mas tem alguma configuraçãozinha que está vindo do GeoServer que não está ok.
Eu tenho que melhorar isso aqui no meu ambiente. Mas vou lá, vou dar um zoom aqui. Vamos lá, vamos lá. Espero ele renderizar. Se você estiver rodando direto na sua máquina, em servidor e tal, com mais capacidade de processamento, memória, etc., você consegue ter uma renderização aqui mais agilizada, né? Então aqui, ok, vou vir aqui. Tá, beleza. Então aqui está o meu estado do Paraná, as árvores mapeadas aqui. Lembrando que isso aqui é um mapeamento do OpenStreetMaps, então claro que não são todas as árvores disponíveis no estado. Tem uma série de... Talvez dentro da classe Trees fosse alguma coisa, tivesse uma outra classe de árvores lá que eu acabei não olhando. A minha ideia foi publicar um exemplo. Aqui, ó, se eu venho em árvores, por exemplo, aqui, eu posso publicar um dashboard disso aqui. Eu vou adicionar... Cadê? Deixa eu pensar aqui que vai ficar legal. Vou adicionar um gráfico. Ele tá vindo como raster aqui. Tem algum problema, então. Deixa eu testar aqui para municípios. Não tá redondo ainda a minha instalação. No caso da de municípios, eu não vou ter muito o que mostrar aqui, né? Eu queria trabalhar com árvores. Eu tenho que ver o porquê no GeoServer ter algum atributo lá que... Aqui, agora vamos ver se ele vai. Tem alguma configuração no GeoServer no meu dado. Ou é porque ele está demorando para renderizar aqui. Então acredito que talvez seja isso. Agora ele interpretou. Aqui, ó. Qual que é o X? Aqui eu seleciono o campo. Vou colocar, por exemplo, o nome do município. Lógico que não vai carregar todos aqui, né? Porque são muitos dados. Qual que é o Y atributo? Aqui eu vou colocar... Cadê aqui? Cadê? F-Class. E aqui eu vou count, ou seja, quantidade da classe árvore por município. Lembrando que isso é possível porque lá no QGIS eu fiz uma intersecção entre os dados de árvores e os dados de municípios, correto? Tá um arquivo pesado aqui ainda, deixa eu ver o que eu posso fazer para facilitar a vida. Vou pensar em se code ele vai trabalhar melhor. Esse probleminha que tá dando aqui, pessoal, é pela questão de peso mesmo dos dados. Porque como a minha máquina é muito limitada, eu acabei nem comentando isso, mas tem uma quantidade mínima recomendada para rodar o GeoNode e tal, e minha máquina provavelmente está bem aquém dessa limitação. Aí deixa eu colocar count, vou colocar uma cor aqui, verde, né, árvore. Display Legend aqui, display é para mostrar a legenda. Aqui, ó, Count Class. Ele tem opções avançadas aqui que eu posso editar. Ó, Legend Label aqui, ó. Quantidade de árvores. Deixa eu ver aqui, total, count. A Legend Label, não é aqui, é mais pra frente aqui. Não, deixa eu voltar, é aqui mesmo. É municípios. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Municípios PR. Aí eu vou colocar aqui, ó. Título. Quantidade de árvores por município. Árvores por município.
município. Eu não estou usando acento aqui, pessoal, porque eu estou com problema na configuração do teclado. Da minha VM tá uma e do meu notebook é outra. E eu não atualizei ainda isso, mas... Aqui eu consigo maximizar isso aqui. Vou fechar esse aqui. Talvez o melhor seria eu fazer isso aqui por... Talvez pegar uma região oeste, aqui região norte. Eu acabei pegando o estado todo. Imagina se pegasse a região sul, né? Fui otimista demais aqui frente à capacidade de processamento aqui da minha máquina virtual. Mas enfim, pessoal. Então aqui, ó, eu consigo adicionar um dashboard, por exemplo, aqui, que tem o quantitativo de árvores por município. Notem que aqui, ó, o município de Moarama é o que tem mais árvores contabilizadas aqui. E tem um detalhe aqui, que esse dashboard, ele respeita o zoom aqui que você aplica. Então, quanto mais próximo de alguma região, ele vai sendo atualizado aqui. Porque ele considera somente os pontos, digamos assim, que estão no extent aqui. Ou seja, que só tem um pontinho aqui, ele está pegando somente isso. E ele vai demorar o tempo de renderização e tal, tudo bonitinho. Ó, ele está pegando, só tem uma aqui no extent, então ele está pegando somente essa contagem. Uma árvore em Guaraqueçaba. Se eu vir aqui, ó, e pouquinho pro lado, ele já vai atualizar isso aqui, pegando toda essa região aqui. Provavelmente, se eu não me engano, aqui é a metropolitana de Curitiba aqui. Posso estar muito enganado, né? Porque nem apareceu aqui. Mas enfim, é isso, pessoal. Isso aqui é um exemplo mostrando que, felizmente, depois de todo esse processo aqui, tá funcionando. Então, agora eu venho aqui, salvar esse mapa, né? Porque senão é um vacilo. Vou colocar aqui, ó, árvores no Paraná. E agora esse mapa aqui vai ficar disponível no meu GeoNode. Então, conforme eu for publicando dados no meu banco de dados, eu vou conseguir consumir eles no GeoServer e, por sua vez, publicar no GeoNode. Dentro do GeoNode eu consigo consumir essa informação com dashboards, eu consigo atualizar metadados aqui dentro, consigo colocar descritivo das camadas, descritivo do mapa, N coisas eu consigo fazer aqui dentro. Então isso aqui, pessoal, é mais ou menos até uma estrutura de IDE, pensando em rodar isso aqui no servidor, né? Uma infraestrutura de dados espaciais. Você consegue ter as ferramentas para geração de dados, tratamentos, a publicação e armazenamento, que entra banco de dados e tudo mais. Aí tem a questão do servidor de mapas, que no caso é o GeoServer, uma ferramenta pronta. O GeoNode é uma ferramenta pronta, open source. Todo mundo pode utilizar ela. E você consegue, dessa forma, trabalhar num ambiente cíclico, digamos, né? Aqui eu tenho as duas camadas e agora eu tenho um mapa aqui. E tem um mapa. Aqui você consegue, né, se eu vir aqui dentro do mapa em si, ó, aqui você consegue colocar metadados, ferramentas de edição, você consegue colocar descrições aqui. Se você tiver vários grupos dentro, pensando num servidor, né? Vários grupos ou várias pessoas, você consegue mudar permissões de quem acessa, quem não acessa, quem visualiza, quem não visualiza. Então é uma ferramenta bem bacana de trabalhar. Pessoal, para essa série aqui, eu acredito que eu alcancei o objetivo. Particularmente falando, estou bastante satisfeito. Eu vou fechar as abas aqui. Depois eu vou atualizar esse documento aqui com outras informações. Aqui. Dei um Ctrl D aqui, Exit, para fechar, encerrou. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado aí para quem acompanhou ou para quem se interessar em instalar tudo isso. Uma série acabou ficando bem longa, eu admito que é bastante coisa, mas eu gostei do resultado final. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. Muito obrigado aí pela paciência, por terem acompanhado todo esse processo. Um grande abraço a todos. Pelo horário, já deixo uma boa noite aí, ou bom dia. E até a próxima. Eu pretendo ainda utilizar essa VM aqui. Felizmente, consegui configurar ela a tempo de utilizar no evento que eu vou participar. Estou satisfeito também por isso.
mas futuramente eu pretendo utilizar essa VM aqui para outros tutoriais, outras séries de vídeos, começar a brincar dentro aqui desse ambiente. Até mais, pessoal. Um abraço.